E nós vamos encerrar a série, que é o 7º princípio, que é o princípio da multiplicação. Olha esse texto, Lucas capítulo 9, versículos 10 em diante, diz assim, do 10 ao 17. Lucas capítulo 9, 10 a 17. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. As multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus está falando para mim e para você. Nós temos algo que as pessoas não têm, e nós vamos saciar o mundo, amém? Nós vamos alimentar o mundo. Nós temos a palavra de Deus. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e lhes deu, e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. 17. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Imagina, 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Este é o princípio da multiplicação. 3 coisas eu quero destacar neste texto. Primeiro, fala a respeito da organização. Segundo, consagração. E o terceiro, o compartilhamento. Diga comigo: organização, consagração e compartilhamento. O primeiro princípio nós encontramos no versículo 14. Ali estava uma multidão, as pessoas já estavam famintas, já era tarde. E os discípulos vieram a Jesus e disseram: olha, vamos despedir a multidão, porque já é tarde, para que eles possam sair pelas aldeias, e eles encontrem um lugar para dormir, e também encontrem pão para comer. Imagina, 5.000 pessoas em um lugar ermo. Eram aldeias pequenas. Fico imaginando o que vai ser de Ribas do Rio Pardo daqui uns dias. Está se construindo ali a maior fábrica de papel celulose do mundo, se não me engano. E a projeção é que venham 10.000 homens para trabalhar em Ribas do Rio Pardo. 10.000 homens. Para uma cidade daquele tamanho, aonde vai colocar tanta gente? Vai ter que chamar Jesus. Lógico que eles vão construir os alojamentos, os acampamentos, os refeitórios, porque se faz assim. Mas aqui eles não tinham como construir refeitórios ou alojamentos para abrigar tamanha multidão. E Jesus vai ser enfático dizendo: olha, dai-lhes vós de comer. Aí vai começar o processo. Jesus disse assim: fazei-os assentar em grupos de 50. Marcos diz: fazei-os assentar em grupos de 50 e de 100. Isso é o primeiro princípio para que haja multiplicação, é o princípio da organização.
Muitas pessoas não querem parar um tempo para organizar, colocar as coisas em ordem, e por não colocar as coisas em ordem, elas não crescem, elas não desenvolvem, elas não multiplicam. O nosso Deus é o Deus que nos gerou para o crescimento, para a frutificação e para a multiplicação, mas é preciso que haja o quê? Organização. Jesus está por fazer um milagre, mas Ele vai organizar as coisas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver a assistência que muitas vezes a ONU faz em alguns países onde as pessoas estão famintas. Elas chegam com os comboios, e em alguns lugares os comboios são interceptados por grupos guerrilheiros, e há o saqueamento do mantimento. Muitas vezes vem de helicóptero e joga as pessoas, elas saem como que alucinadas, e elas invadem o lugar e começam a tirar, a tomar, e muitas vezes ali há muito desperdício. Você já viu isso? Essas cenas onde se distribui as coisas e muitas vezes não há organização. Onde não há organização, há o quê? Desperdício. Deus não tolera desperdício. Então é preciso organizar as coisas. Observe comigo Êxodo capítulo 25. Moisés estava no monte, e ele permaneceu no monte por 40 dias. E Deus deu a ele o modelo da construção do tabernáculo. Deus deu a ele o modelo. Fica imaginando, é uma projeção 3D, a complexidade. Vamos ver esse texto. Eu quero mostrar algo para vocês aqui. Êxodo capítulo 25. Depois que ele esteve no monte por 40 dias, Deus veio a Moisés e disse assim: então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Versículo 8: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Olha isso. Imagina Deus dizendo a Moisés apenas isso: e me farão um santuário. É possível que Moisés perguntasse: mas o que é um santuário? E vocês vão construir um santuário. Somente isso não seria suficiente. Deus deu detalhadamente como eles construiriam um santuário. Isso é organização, isso é planejamento. Observe o versículo de número 9: conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Existe o quê? Um modelo. Aquilo que se tornou visível já está no mundo invisível. Aí aqui vai falar sobre a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro, o tabernáculo, as tábuas da lei, o véu do tabernáculo, o altar do holocausto, o átrio do tabernáculo. Deus vai dar a ele detalhadamente, de uma forma organizada. Coloca a tua vida em ordem, coloca a tua casa em ordem, porque Deus quer derramar sobre você e fazer acontecer na sua vida a multiplicação. Mas não pode haver o quê? Desperdício. Organize as coisas. É muito importante que a organização comece dentro de você, mas é preciso organizar também o mundo exterior, as coisas que estão ao teu redor. Cada coisa no seu devido lugar. As coisas bem organizadas, você fecha os olhos e você sabe onde está. Como está a sua casa? Como está a sua despensa? Como está o seu guarda-roupa? As coisas simples, coisas básicas. Deus quer derramar sobre você de uma forma abundante e fazer acontecer o processo da multiplicação. Mas em primeiro lugar é preciso que haja o quê? Organização. Se você desarrumou, arrume. Se você abriu a gaveta, feche a gaveta. Se tem alguma coisa caída do chão, coloque no lugar. Se você acendeu a lâmpada, apague. Interessante, né? Quando você vê crianças e adolescentes, principalmente adolescente, todo lugar é assim. Você diz: apaga a luz, saiu do quarto, desliga o ar-condicionado, é assim? Mas depois que casa, meu irmão, não deixa uma luz acesa. Ar-condicionado, está calor, não, tá bom, deixa assim mesmo, porque vai pagar a conta. Não é assim, não é verdade? Já teve adolescente na sua casa? Lá em casa é diferente, na casa nada disso aconteceu. Mas é assim, mas vai chegar um dia que eles vão pagar a conta,
Aí você vai chegar na casa dele, não dá para ligar o ar? Não, tá beleza, o clima tá bom. Papai agora vai na casa dos filhos, liga o ar, por favor. Mas eu acompanho o Aldo, acompanho a Rebeca, agora acompanhando a Rafaela de perto. É assim. Então alguns adolescentes aqui ajustam antes, vai treinando antes, para quando chegar lá a coisa está mais fácil. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A organização é fundamental para que haja o quê? A multiplicação. Organize a sua empresa, organize a sua casa, organize seu mundo interior, organize seu mundo exterior, organize, coloque tudo no seu devido lugar. É um princípio básico, elementar. Segundo lugar, o princípio da consagração. No versículo 16, observe comigo esse texto. Versículo 16: e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Olha isso, consagrou. Tudo que vier às suas mãos, consagre. Quando você for tomar a sua refeição pela manhã, agradeça a Deus e abençoe. Na hora do almoço, na hora do jantar, tudo que chegar às suas mãos, consagre. Quando você receber o seu salário, consagre, abençoe. Aqui diz que Jesus tomou 5 pães e 2 peixinhos, algo tão insignificante, diante da necessidade que estava diante deles, 5.000 pessoas, homens e mulheres, mas ele tomou aquilo que aparentemente era tão pouco, ele levantou os seus olhos, ele abençoou, ele consagrou. Quando você receber o seu salário, não importa quanto você receba, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela vida do seu patrão, a pessoa a qual você serve, seja grato. Talvez você olhe e você diga assim, mas é tão pouco. Mas o que era 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão? Eu tenho visto pessoas com tão pouco, desenvolvendo prosperidade e vivendo uma vida abençoada. Eu estava conversando com uma pessoa, o seu pai veio de Portugal, e o pai não teve estudos, e ele veio bem que na época, na ditadura, aquela pressão, e ele veio morar no Pantanal, se tornou uma pessoa que cuidava de fazendas, pouco estudo, criou seus filhos ao lado dele, trabalhando para produzir alguma coisa para se comer, e depois um filho se converte, e o filho entendeu o princípio da fidelidade, e ele disse, apóstolo, eu nunca havia ganhado na minha vida durante quase toda a minha vida, de poucos anos para cá, que eu ganho um pouco mais, mas eu nunca ganhei mais do que 3 salários mínimos, 3 salários, mas disse, mas eu sempre tive a minha casa, na minha casa tinha ar-condicionado, e sempre tive um carro novo. Explica isso. Como se explica isso? Falou, o meu filho é capitão do exército, o outro é policial federal, e a minha filha é formada, tem um mestrado, é concursada, e agora está montando a sua própria escola. Eu tinha um terreno, meus filhos construíram 6 casas no terreno. Falou, pai, nós vamos construir essas casas, e o aluguel dessas casas, todo o aluguel, até chegar o dia da sua morte, é seu e da mãe. Isso é vida abençoada. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Isso é uma vida abençoada. Uma vida abençoada não diz respeito à quantidade, mas diz respeito à consagração. Consagração. O que é 5 pães e 2 peixinhos? Alguém pode dizer, ô menino, como que pode? Mas eles trouxeram e colocaram nas mãos de Jesus. Jesus toma os 5 pães e ele consagra. E veio o que? A multiplicação. É o princípio do primeiro, elementar, é básico. Observe comigo Lucas capítulo 2,
os versos 21, e você aí no campus, receba também, nos campos, receba uma palavra, tome posse, somos um só corpo, temos uma só fé, um só Senhor, e somos uma só igreja, até os confins da terra. Lucas capítulo 2, 21, atente para esse texto, diz assim: completado 8 dias para ser circuncidado o menino, está falando de Jesus, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. 22, cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para quê? Para o apresentarem a quem? Ao Senhor, isto é consagração. Eles levaram a Jerusalém, no templo, para que ele fosse consagrado a quem? Ao Senhor. É Jesus. Diz o texto no versículo 23, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. 24, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Isso é consagração. Jesus, ele foi consagrado, é algo que é separado. Quando você consagra, você está separando. Observe comigo Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículo 16, escutem aqui: Deus deseja que você viva uma vida abençoada. Uma vida abençoada não quer dizer que você não vai passar pelos problemas dessa vida, são momentos, mas a presença de Deus traz gozo, alegria, paz, segurança. As coisas vão acontecendo lá fora, mas aqui dentro você tem paz. Olha o que diz esse texto, Romanos 11, 16: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se as primícias elas são santas, a massa vai ser o que? Santa. Eu sou pai, a Marisa mãe, nós somos os primeiros, nós fomos santificados, separados. Os nossos filhos, eles vão sendo santificados, separados. Nós pais, nós temos a chave para deixar o diabo de fora ou permitir que ele entre. A nossa consagração traz consagração sobre a nossa descendência. A Bíblia diz que a mulher santa, ela santifica o marido. Muitos maridos não são crentes, não são evangélicos, não temem a Deus, mas mulheres que são santas, elas santificam o marido. Olha que coisa extraordinária. E nós estamos consagrando as nossas vidas e também consagrando os nossos filhos. E os nossos filhos, o diabo não vai tocar. Diga: nos meus filhos, o diabo não toca. Por quê? Porque eles foram consagrados ao Senhor, separados, eles trazem consigo a marca da consagração. Eles são identificados. Muitos dos nossos filhos, eles passam por guerras, porque eles foram santificados, foram separados, e o diabo quer reivindicá-los, mas nós estamos colocando-os diante do Senhor, e eles são santos, separados para o louvor e para a glória do nome do nosso Deus. Em terceiro lugar, para encerrarmos, aqui fala também a respeito do compartilhamento. Jesus, ele pegou, eu fico imaginando, Jesus tomou cestos, eram 12 cestos, cada discípulo tinha um cesto, cada apóstolo, um dos apóstolos, que eram discípulos de Jesus. Eu fico imaginando Jesus tomando os pães e os peixes, e o processo da multiplicação, ele vai colocando sobre o cesto, de repente os cestos estão cheios, e Jesus diz: agora chegou a hora de compartilhar. Eles não reteram para si. Imagina cada um dos apóstolos dizendo: olha, o meu cestinho está cheio, estou indo embora. Começou o quê? O compartilhamento. É o terceiro princípio para que haja o quê? A multiplicação. O dízimo é partilha, o dízimo é compartilhamento, o dízimo é entrega, é uma parte que você compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas através do seu dízimo. A obra do Senhor, ela vai se estendendo, ela vai sendo ampliada, e novos territórios vão sendo alcançados, e mais pessoas vão sendo abençoadas. É o terceiro princípio, é o princípio do compartilhamento.
Quando Jesus disse: dai e ser-vos-á dado, você não recebe na mesma medida que você dá, você recebe na medida recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Existe uma lei que ela é irrevogável, a graça não suplanta essa lei, que é a lei da semeadura. Gênesis 8, 28, 22, qual que é esse texto? Projeta para mim, Gênesis. Não é esse não. É isso aqui. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, que é o que? O plantio e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, dia e noite, não cessarão. É impossível revogar esta lei, que é a lei da semeadura. Dai e ser-vos-á dado, boa medida. A Bíblia diz que a semente, ela produz, ela germina, ela produz segundo a sua espécie. O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito do dinheiro, no capítulo 8, capítulo 9 de Coríntios, ele fala: olha, vocês vão colher de uma forma abundante se vocês semearem de uma forma abundante. Ele diz: o que semeia pouco, pouco colhe, mas o que semeia em abundância, certamente ceifará. É uma lei irrevogável. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto certamente ele ceifará. Que você guarde no seu coração todos os princípios que aprendemos. É possível que você não tenha estado em todos os cultos em que ministramos os princípios, mas você pode acessar as mensagens pelo nosso canal do YouTube, @IECG para você, e ouvir e ver não apenas uma vez, mas quantas forem necessárias para gerar algo poderoso dentro de você. E encerrando a série, o princípio da multiplicação, que fala a respeito da organização. Coloque as coisas em ordem, coloque como ordem de prioridade cada coisa no seu devido lugar. Consagre ao Senhor e tenha um coração generoso para o compartilhamento. Amém?